Boa tarde a todos. Eu sou a professora Denise Costa Menezes, da Universidade Federal de Pernambuco, e queria dar as boas-vindas a todos vocês hoje, né, na nossa primeira palestra internacional da Liga Acadêmica de Audiologia da UFPE. O palestrante de hoje é o professor Dr. John Grose, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. Hello, John. How are you? Welcome to our league. Thank you. I wish I was there in person, but we'll have to cope with remote lecture. Thank you very much for your presence here. Nós vamos começar a palestra. Inicialmente, eu vou apresentar um vídeo da palestra do Dr. Grose e vou fazendo a tradução consecutiva. Vocês, no chat, vai ser oferecido um link para as perguntas, para dúvidas, através do Google Forms, para quem quiser fazer, porque após a palestra, nós teremos um momento de conversa com o Dr. Grose para ele responder as perguntas. Ok? Vamos começar. Greetings from the University of North Carolina at Chapel Hill. I hope that you there in UFPE are all well and safe. Today, I would like to give you a brief overview of the auditory brainstem response, or ABR. Saudações da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Eu espero que todos vocês na Universidade Federal de Pernambuco estejam bem. Hoje eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre potenciais avocados auditivos do tronco encefálico. What I will do in this presentation is define the ABR, talk a little bit about how it is generated and recorded. Then we'll think about some of the factors that affect the ABR, and then move into clinical applications of the ABR, and then end with an example of using the ABR in a research project. O que eu pretendo fazer hoje na apresentação é inicialmente definir o que é um PEATE, falar sobre os sítios geradores e o registro do PEATE, os fatores que afetam o PEATE e as aplicações clínicas também do PEATE. No final, eu vou dar alguns exemplos de como o PEATE vem sendo usado para pesquisas. So what is the ABR? Well, first of all,
Part of the confusion you may initially come up with is that it's known by different names. Sometimes it's called the brainstem auditory evoked potentials, sometimes the brainstem auditory evoked response, PEAR, and sometimes just the short latency response, SL. Então, o que significa o potencial evocado auditivo? Uma primeira e inicial confusão que se pode ter é com relação às diversas nomenclaturas. Algumas vezes se chamam de potenciais evocados auditivos do tronco encefálico, ou respostas evocadas auditivas do tronco encefálico, ou até mesmo respostas de curta latência. Whatever name you call it, what it is a series of potentials generated by synchronous activity in the peripheral auditory neural system. Independente do nome que se chame, o que significa o potencial evocado do tronco encefálico? Uma série de potenciais gerados através de uma atividade síncrona neural no sistema auditivo periférico. And the ABR classically has 5 peaks, which are labeled with the Roman numerals 1 to 5. E o PEATE tem 5 picos que são marcados através de numerais romanos de 1 até 5, como mostra a figura ao lado. How is it generated? Well, let's think of a fiber tract where we have an individual neuron. So each of these is meant to be an individual neuron with the cell body and the dendrites and the axon. And all of these neurons are oriented in the same direction. And they all have neural activity, which is synchronous. So with all the neurons aligned and all the activity synchronous, what happens is that those potentials add up. So if we put an electrode on the surface of the head, we can detect that summed electrical potential. Because remember, all neural activity is essentially electrical in nature. Então, o que significa? Como é que o potencial ele é gerado? Vamos pensar que aqui são neurônios e os pontinhos vermelhos são atividades elétricas de cada neurônio que estão alinhados de forma síncrona e na mesma direção. Então, os potenciais elétricos desses neurônios, por eles estarem síncronos, eles se somam e quando colocamos um eletrodo no couro cabeludo, nós conseguimos captar esse potencial elétrico mais facilmente. Lembrando que a natureza de uma atividade neural, ela é, por definição, elétrica. Here we have a different situation where we have the same fiber tract aligned, but now the activity in each individual neuron is not synchronous anymore. So when it sums together, the surface electrode doesn't pick up a very strong response. Aqui nós temos uma diferente situação, onde os neurônios eles estão na fibra alinhados, na mesma direção. Porém, os potenciais elétricos não estão síncronos. E por eles não estarem síncronos, quando colocamos o eletrodo e tentamos capturar esse potencial elétrico, não vem uma resposta robusta. And here we have a situation where the individual neurons are completely oriented in different directions relative to each other. So although each neuron is active, when we sum up the activity, it tends to cancel out. So an electrode on the surface of the scalp will not pick up any activity. E aqui é uma outra situação onde os neurônios eles não estão alinhados na mesma direção dentro da fibra. E os potenciais elétricos também não estão síncronos. Então, quando colocamos um eletrodo no couro cabeludo, não conseguimos captar nenhum potencial elétrico. In order to record an ABR, we need to have some fiber tracts where the neurons are oriented in the same way, and we need to have synchronous neural activity. Então, para que a gente consiga registrar um potencial evocado auditivo do tronco encefálico, a gente precisa ter os neurônios alinhados na mesma direção dentro da fibra e os potenciais elétricos serem síncronos. And we're interested then in the brainstem.
highlighted here in green. Nós estamos agora focando no tronco encefálico, que está aqui marcado em verde. If we look at it a bit more carefully anatomically, we can see that there is a auditory neural pathway. Se nós olharmos com cuidado a anatomia e fisiologia, nós podemos ver que existe um caminho auditivo, fisiológico. We have the auditory nerve. Nós temos o nervo auditivo, going into the cochlear nucleus. Entrando para o núcleo coclear. Then transitions across primarily contralateral side to the trapezoid body to the superior olivary complex. E as fibras, elas primordialmente, elas atravessam para o lado contralateral através do corpo trapezoide, chegando ao complexo olivar superior. Up through the lateral lemniscus to the inferior colliculus. E sobem através do lemnisco lateral até o colículo inferior. And so each of these stages, as the activity passes through them, can generate a potential which we may be able to detect on the surface of the scalp in the far field. Então, cada estágio desse é gerado um potencial elétrico que nós podemos detectar com eletrodos colocados no couro cabeludo, no far field, que é um campo longe. So let's go back to just thinking about the brainstem inside your head. But now let's think of it as a battery. Vamos voltar para pensar no tronco encefálico dentro da nossa cabeça e vamos pensar nele como se fosse uma bateria. A dipole. Ou dipolo. So this dipole has a positive end and a negative end. O dipolo ele tem um lado positivo e um lado negativo. Which means that as this end gets more positive, this end will get more negative. Então isso significa que em cima nós teremos uma resposta mais positiva e embaixo uma resposta negativa. So if we put two electrodes on the surface of the head, one close to the top of the dipole and one close to the bottom of the dipole, and we feed those electrodes into a differential amplifier, which has a non-inverting input and an inverting input, then what happens is that the activity on this electrode will not be inverted. It looks the same orientation as there, but the activity coming in on this electrode will now be inverted. So it goes from that shape to that shape. Então, se nós colocarmos um eletrodo em cima da cabeça e um eletrodo atrás da cabeça, embaixo, esses eletrodos eles vão ser conectados em um pré-amplificador que tem uma entrada que inverte o sinal e uma entrada que não inverte o sinal. Então, o eletrodo de cima ele vai mandar uma mensagem positiva que não vai ser invertida e ela vai continuar positiva. E o eletrodo de baixo vai mandar uma mensagem elétrica negativa que vai ser invertida e vai ficar positiva. Então, as duas mensagens serão iguais, positivas, e poderão se somar. And so the differential amplifier is going to amplify the difference between the two inputs. Então, o pré-amplificador ele vai amplificar as diferenças entre essas duas entradas. That's important because those electrodes sitting on the surface of your head will also pick up electrical interference. So let's say that there's some line noise that's radiating through the room, and it's going to hit both of those electrodes in phase. Isso é importante porque nós sabemos que nós teremos interferências elétricas no ambiente. Então, vamos supor que existe uma interferência elétrica, um ruído elétrico, que está sendo propagado perto do eletrodo, e esse eletrodo ele vai pegar essa interferência elétrica, os dois eletrodos vão pegar essa interferência na mesma fase. So when we get to our inputs to the differential amplifier, the noise does not get inverted at this input, but that same noise will get inverted at this input. So when we amplify the difference, this common noise will be canceled out. And that's termed
common mode rejection. Então, quando esse eletrodo enviar para o pré-amplificador esse sinal elétrico, vindo do ruído elétrico, o primeiro eletrodo, a primeira entrada não vai inverter esse sinal, e a segunda entrada, o eletrodo de baixo, vai inverter esse sinal. Então, quando houver a soma, a amplificação conjunta desses sinais, eles vão se cancelar. E isso nós chamamos de modo de rejeição comum. And that's just an example of a trick we have to use to improve the signal-to-noise ratio, because these neural signals are very, very tiny and are easily obscured by other electrical noise. Isso é apenas um exemplo de como podemos evitar o ruído elétrico e melhorar a relação sinal-ruído, porque o nosso sinal, o potencial do PEATE, ele é muito pequeno e ele pode ser facilmente mascarado por um ruído elétrico. So let's think about what factors do affect the ABR. And we're going to think about stimulus factors, recording factors, and patient factors. Então, agora vamos falar sobre quais fatores podem afetar o PEATE. Vamos falar sobre os fatores relacionados ao estímulo, os fatores relacionados ao registro e os fatores relacionados ao paciente. The first type of stimulus factor that we need to consider is the stimulus type. As I said, we need to elicit synchronous neural activity, so the best stimulus is one that has a very abrupt onset. O primeiro fator que vamos considerar sobre o estímulo é o tipo de estímulo. Como eu falei anteriormente, nós precisamos de uma atividade neural sincrônica. Então, o estímulo ele tem que ter um aparecimento abrupto. Turns on very abruptly and is usually very brief. And the most abrupt stimulus you can get is a click. So, e esse tipo de estímulo ele tem que ser de aparecimento abrupto e também ele deve ser muito breve. E o melhor estímulo que nós temos é o clique. There's the time waveform of a click, and a click contains all these frequencies, so it's a broadband stimulus. Aqui no gráfico acima a gente vê o tempo de duração do clique e vem abaixo uma faixa de frequência do clique, que a gente vê que é uma faixa de frequência ampla. Ele tem uma ampla faixa de frequência. However, even though the click is broadband or wideband, it's not very frequency specific, therefore. But even though it contains all frequencies, the ABR that it elicits is not representative of all frequencies. And this schematic shows you the reason why. Então, já que o clique ele tem uma larga banda de frequência, ele não é específico na frequência. E ele, embora ele contenha muitas frequências, a resposta, a região da cóclea que responde a esse estímulo não é tão larga em termos de frequência. E ele vai explicar através do gráfico. Here we have a schematic of the outer, middle, and inner ear. So sound comes in the ear canal, through the ossicles of the middle ear, and we've unrolled the cochlea here. So this is the basilar membrane. Aqui nós temos uma imagem do sistema auditivo, o canal auditivo externo, a orelha média com os ossículos e a cóclea desenrolada. And the basilar membrane, the cochlea, is tonotopically arranged. E nós sabemos que a membrana basilar da cóclea, ela tem tonotopicidade. Means it maps frequency to place. O que significa que cada fase, cada parte da membrana, ela é responsável pela transmissão de uma faixa de uma frequência específica. So here at the base of the cochlea, the high frequencies get mapped, and the traveling wave starts in the base of the cochlea. Então aqui na base da cóclea, as frequências agudas é que são melhores transmitidas. E a estimulação começa aí, na base da cóclea. And then starts moving up the cochlea, so the middle frequencies get mapped here.
E aí a onda vai se movendo em direção ao ápice da cóclea, e no meio da cóclea a gente vê onde as frequências médias são melhores transmitidas. And then eventually to the apex of the cochlea, where the low frequencies get transduced. Então, e no final da cóclea, no ápice da cóclea, nós vemos uma melhor transdução das frequências baixas. This schematic shows the individual nerve fibers leaving the cochlea. So here at the base, esse esquema abaixo mostra as fibras individuais que saem da cóclea. E aqui na base, when the click energy first comes in, those high frequencies activate these basal neurons, and all these little red dots are action potentials that occur synchronously. Então, quando o estímulo entra na base da cóclea, todos esses neurônios são ativados, e essas bolinhas vermelhas, elas representam uma atividade neural elétrica síncrona. As the traveling wave moves up the cochlea, the middle frequencies begin to get activated, but these action potentials are no longer quite so synchronous. Então, à medida que a onda vai se transmitindo pela cóclea, nós percebemos que no meio quando as frequências médias estão sendo ativadas, elas não têm a mesma elas não são tão síncronas como as da base. Elas perdem sincronia aí. By the time the traveling wave reaches the apex of the cochlea, where the low frequencies are transduced, we've lost a lot of the synchrony. So, quando a onda finalmente chega ao ápice da cóclea, a gente perde bastante sincronia nas respostas neurais. Even though the click contains all frequencies, it's these high frequency fibers in the 2 to 4 kilohertz region that dominate the ABR response to that click. Então, apesar do clique conter frequências, uma ampla faixa de frequências, são as frequências aqui da base da cóclea que são mais síncronas. Então, elas dominam a resposta do potencial evocado do tronco encefálico. Desculpa, ele falou também que essa faixa de frequência de 2.000 a 4.000 Hz. Because the click response is dominated by the higher frequencies, there's a move now towards what we call chirps or frequency glides, which compensates for the travel time on the basilar membrane. Então, por esse motivo do clique apenas nos mostrar respostas da base da cóclea, hoje nós estamos usando muito um outro estímulo chamado chirp, ou frequência moduladora, que ele compensa essa falta de sincronia nas outras áreas da cóclea. That is, the low frequencies are put in first, so they start their way up to the apex of the cochlea, and then the high frequencies are put in last. The idea being that all of the frequencies reach their best place at the same time. E como isso é feito, é que primeiro se envia as frequências mais agudas do estímulo, as frequências mais graves do estímulo, mais baixas, e logo em seguida as frequências mais altas. A ideia é que a onda aconteça de uma forma simultânea, as frequências baixas e altas ao mesmo tempo, para dar uma maior sincronicidade e uma resposta potencial maior. So you can design a chirp stimulus that has the same frequency content as a click, but it compensates for the travel time on the basilar membrane, and there's evidence to show that it elicits a better response that is more robust ABR because more frequencies are contributing synchronously to that response. Então, se usarmos o estímulo chirp, ele tem aproximadamente a mesma banda de frequência do clique, mas a resposta é mais robusta porque mais fibras estão respondendo de forma síncrona, as baixas e as altas. But sometimes to be more frequency specific, we need to use tone bursts. So tone bursts or tone pips are brief segments of tone that have a rise time and a fall time.
Mas quando nós queremos ser mais específico na resposta, na frequência da resposta, nós usamos o que se chama tone burst, ou pipes. O tone burst, ele tem um tempo de ataque e um tempo de recuperação na apresentação do seu estímulo. Sometimes tone chirps are used as well. That is a frequency glide within a restricted region. E algumas vezes também podemos usar o tone chirp, que é um chirp com também um tempo de ataque e tempo de recuperação numa área específica. So these stimuli are used to elicit more frequency-specific ABRs. Então, esses tipos de estímulos são usados quando nós precisamos fazer um potencial evocado do tronco encefálico mais específico em termos de frequência. Even then, there will be a lot of energy splatter associated with these brief stimuli. So it's important how we turn the stimuli on and off. That is, mesmo assim, ainda existe muita energia que se espalha com esse tipo de estímulo. Então, é importante a gente saber bem como fazer esse tempo de ataque e de recuperação de cada estímulo. Kind of rise and fall time we put on them. This is sometimes called windowing the stimulus. And there are different shapes of the window, and the shapes have different effects on the frequency spectrum, that is the frequency content of the tone burst. Então, nós temos vários tipos de configurações de tempo de ataque e de representação, e cada uma delas vai ter uma resposta diferente, vai ter um efeito na resposta, com relação a qualquer tipo de estímulo que venha a usar. Ele faz um tipo de corte, né, nas frequências. But even in the best case, there's going to be some energy splatter associated with that relatively abrupt rise-fall time. Mas mesmo no melhor cenário, mesmo assim ainda vai ter energia que se espalha na resposta. And this energy splatter reduces the frequency specificity of the stimulus, and this is particularly a problem in cases of steeply sloping audiograms. E esse espalhamento dessa energia, desse potencial elétrico, ele reduz a especificidade de frequência. E isso é um problema quando nós temos audiogramas de queda acentuada. So let's look at this unusual audiogram where we're plotting threshold in dBHL. So that means as the numbers go down here, the sound needs to be more and more intense for the listener to just detect it as a function of frequency. Então, vamos olhar esse audiograma, onde nós temos os limiares colocados aqui no gráfico, numa função de intensidade, nível de audição, que vocês podem perceber que de cima para baixo a intensidade aumenta, em função das frequências. And these open circles are the thresholds for the right ear. So e esses círculos abertos representam os limiares da orelha direita. A very steep drop between 500 Hz and 750 and 1000 Hz there. Percebemos então uma grande queda, uma queda acentuada entre o limiar de 500 Hz e o limiar de 750 Hz e 1000 Hz. So let's replot this audiogram not in dBHL but in dBSPL. So that's what we're plotting here. dBSPL, and these are those thresholds in dBSPL. So, okay. Então, aqui no gráfico ao lado, nós estamos colocando os mesmos limiares, só que dessa vez em decibel, nível de pressão sonora. E o gráfico está demonstrando uma intensidade ao contrário, uma direção ao contrário. De cima para baixo, a intensidade diminui. Aqui estão esses círculos vermelhos representando esses limiares em decibel, nível de pressão sonora. Look upside down relative to an audiogram. And then what I've plotted on top of this is the frequency spectrum of a 1000 Hz tone burst. Então é por isso que ele fica de cabeça para baixo quando a gente compara com o audiograma ao lado, por conta do limiar ou da intensidade está de cima para baixo diminuindo. E, simultaneamente, eu apresento aqui um espectro de frequência de um tone burst em 1000 Hz.
It looks asymmetric because this is a log frequency scale. Now, if I scale the tone burst so that it's just at threshold at 1000 hertz, what you'll see is that these energy splatter down here almost 20 dB above threshold. Então, se eu colocar aqui tone burst na intensidade exatamente no limiar de 1000 Hz, vocês podem ver aqui ao lado que a energia do estímulo ela se espalha e chegando na faixa de frequência de 500 Hz, 20 dB aproximadamente maior do que, mais intensa do que o limiar, é capaz de ouvir. So if I put in this 1000 Hertz tone burst and get a response, it's likely reflecting response in the 500 Hertz region of the cochlea. Então, se eu usar aqui estímulo de tone burst em 1000 Hz, provavelmente eu vou estar tendo resposta também da frequência de 500 Hz desse paciente. So that's why energy splatter is a problem when you have a steeply sloping audiogram. E isso explica por que essa energia espalhada é um problema quando nós temos um audiograma desaparecendo. Até você chegar ao ponto de apenas a onda 5 ser capaz de ser detectada. These higher rates, it's really wave 5 that remains. Se chegarmos a... You need to stimulate at a slow rate. If you're only concerned with getting wave 5, because that's what you want to, say, track threshold with, as we'll see in a minute, then you can go at a higher rate, and at a higher rate, the test, of course, is quicker. Então, dependendo do objetivo do seu exame, se você realmente precisa ver a onda 1, você vai usar uma taxa de estimulação baixa. Porém, se você precisa ver a onda 5 apenas, que isso acontece geralmente em pesquisas de limiares, que nós vamos ver em um minuto, nós usamos alta taxa de apresentação, o que torna também o teste mais rápido. These stimulation rates are usually unusual numbers, like these 8.7, 37.7. And the reason is you don't want the stimulation rate to be an integer multiple of the AC line noise. Otherwise, the AC line noise will average into your response. E o motivo pelo qual esses números eles são incomuns, 8.7, 37.7, é porque nós não queremos que exista um ruído elétrico relacionado a isso na nossa resposta. Another stimulus factor is the stimulus rise-fall time. So here we see responses to a 2000 Hertz tone burst. And here the rise-fall time is 1 millisecond, so it's a very abrupt stimulus. Então, outro tipo de fator relacionado ao estímulo é o tempo de apresentação, o tempo de ataque e o tempo de recuperação do estímulo. Aqui nós temos um estímulo na frequência de 2000 Hz, né, um tone burst, em 75 dB, cujo o tempo de ataque e recuperação é 1 milissegundo, ou seja, muito abrupto. CR1, 3, and 5 response there. E você vê a onda 1, 3 e 5 presente. Now what we're doing is increasing the rise-fall time to 3 milliseconds, 5 milliseconds, 7 milliseconds, and 10 milliseconds. Então, agora nós estamos aqui aumentando o tempo de ataque e recuperação para 3 milissegundos, 5 milissegundos, 7 milissegundos e 10 milissegundos. You can see that we're losing our ABR. In other words, as we make the rise-fall time longer, we're losing neural synchrony, and therefore we can no longer detect the ABR. E aí vocês podem perceber que nós vamos perdendo as respostas. Então, à medida que a gente aumenta o tempo de ataque e recuperação do estímulo, nós vamos perdendo atividade neural síncrona e, consequentemente, nós não conseguimos detectar a resposta através do PEATE. Now remember, the patient can hear the stimulus equally well in all of these conditions. It's just that the neural response is not synchronous anymore.
so we no longer see the ABR. Então, lembrem que o paciente, ele é capaz de ouvir esses estímulos todos, mas o que nós não conseguimos fazer é captar a resposta. O PEATE não consegue captar a resposta por não haver sincronicidade neural. The other stimulus factor, which is perhaps the most important one for most clinical purposes, is the intensity. O outro fator relacionado ao estímulo, que é talvez o mais importante por conta de sua aplicação clínica, é a intensidade. As we lower the intensity of the stimulus, the amplitude of wave 5 reduces and its latency increases so that we get this latency intensity function. Então, à medida que nós diminuímos a intensidade, a latência aumenta. E nós temos aí essa relação entre latência e intensidade. And this is what we use most of the time in the clinic to try and detect ABR threshold. E isso nós usamos a maioria do tempo na clínica para tentar detectar limiares do PEATE. We're trying to lower the level of the stimulus to the lowest point at which we can just detect a response. And we call that the ABR threshold. Então, nós diminuímos a intensidade do estímulo até uma intensidade mínima, onde nós podemos ver a resposta, e chamamos essa intensidade de limiar do potencial evocado auditivo do tronco cefálico. Now, the ABR threshold is not the same thing as the behavioral threshold. And this was shown in this graph from Gorga in a 1988 paper. What he plotted is the threshold in DBSPL as a function of frequency of the behavioral thresholds of young normal hearing adults and the ABR thresholds, that is the lowest intensity that the ABR could just be detected. Então, os limiares do potencial evocado auditivo, eles não são os mesmos dos limiares auditivos comportamentais, da audiometria. Então, nesse gráfico, publicado por Gorgan em 1988, ele mostra os limiares do potencial evocado auditivo comparados com os limiares da audiometria comportamental. Então, o triângulo representa o do potencial evocado e o quadrado da audiometria convencional em jovens de audição normal. And you can see that there's a difference here. In other words, the listeners could always still hear the stimulus, even when it was at ABR threshold. And this difference got larger and larger as the stimulus went lower in frequency. E nós percebemos que existe uma diferença aqui entre os limiares. O paciente, ele é capaz até de ouvir o estímulo em intensidade baixa, mesmo quando nós não conseguimos um limiar baixo do potencial evocado. E essa diferença, ela aumenta nas frequências mais graves. So in order to estimate what the behavioral threshold is based on the ABR threshold, we often have to use a correction factor. Então, para que nós possamos estimar o limiar comportamental da pessoa, nós precisamos, comparando com o limiar eletrofisiológico do PEATE, nós precisamos usar um fator de correção. That would be the difference between these two curves. Que seria a diferença entre essas duas curvas. This difference here would be the correction factor that you would need to use to get from the ABR threshold to the behavioral threshold. Nesse gráfico ao lado, nós temos aqui a diferença, ou seja, o fator de correção que nós devemos usar para comparar os limiares eletrofisiológicos e os limiares comportamentais. E estimar os limiares comportamentais. And most pieces of equipment come with their own correction factors. This, for example, is the Interacoustics Eclipse, which gives you correction factors both for the different types of transducer, the different frequencies, and the different age groups of your patients. Então, a maioria dos equipamentos, eles já vem com o fator de correção do próprio equipamento. Por exemplo, aqui é um Eclipse da Interacoustics, e ele traz um fator de correção relacionado ao transdutor, ao tipo a frequência e
So let's switch from stimulus factors to recording factors. One of the important recording factors is the number of sweeps that you collect to put into an average. Então, vamos agora mudar dos fatores relacionados aos estímulos para os fatores relacionados ao registro da resposta do PEATE. E um dos fatores que vamos falar é o número de sweeps, de estímulos que nós devemos fazer para coletar a resposta e mandar para o amplificador do sistema. So why do you need to average the responses anyway? Well, the problem... E por que nós precisamos, então, promediar essas respostas de qualquer forma, né? Assim, por que nós precisamos fazer isso? Is that the neural response you're trying to detect, that is the response to sound, is very, very tiny compared to all the other electrical activity that the electrodes are picking up. So, for example, the ABR response might be half a microvolt, but the electrodes are picking up 5 microvolts of electrical activity. It could be other neural noise, it could be muscle activity, electromyogenic activity, etc. Então, vamos imaginar que a resposta do ABR, do PEATE, ela pode ter menos do que 1 microvolt, ela pode ter perto de meio microvolt. E outras respostas elétricas, outras atividades elétricas que o eletrodo pode captar, elas podem chegar até 5 microvolts. Respostas relacionadas a potenciais miogênicos, potenciais musculares e outras atividades, né, neurais, e essas respostas podem chegar até 5 microvolts. So if you just took one snapshot of the activity produced by presenting a sound, you would never see the neural response because it's much smaller than what the noise level is. That is, the signal-to-noise ratio is very poor. Então, se a gente apenas pegasse uma resposta após o estímulo, uma resposta do PEATE, a gente não ia conseguir ver dentro da atividade elétrica captada o que era a resposta do PEATE, uma vez que também é captada respostas elétricas diversas com uma intensidade muito mais forte. Então, a relação sinal-ruído entre o sinal e o ruído elétrico é muito pobre nesse caso. But if we present two sounds, we make the assumption that the neural response in the auditory system to the sound is exactly the same, but the background electrical noise at those two moments in time are going to be random, that is not related to the stimulus. So they will tend to cancel out together. Então, se nós pegarmos, por exemplo, duas respostas após a estimulação, captarmos 2 vezes esse potencial elétrico, nós vamos pensar que a resposta do PEATE ela vai se manter a mesma. Porém, a resposta elétrica do ruído elétrico, ele não vai ser o mesmo, porque ele é aleatório. Então, ele tende a se cancelar ao longo desse movimento, dessa promediação. So if you take more and more averages, more and more sweeps, and average them together, eventually the background noise is going to cancel out. So this is the background noise level, electrical level getting lower and lower. The signal, of course, is stable because it's always the same. And so at some point, at some number of averages, sweeps per average, your signal-to-noise ratio will become positive. Então, à medida que você vai aumentando o número de sweeps, né, de respostas captadas, a quantidade, né, de respostas captadas, você vai percebendo que o ruído elétrico ele vai diminuindo a intensidade, porque ele vai se cancelando automaticamente por eles não serem estáveis, eles não permanecerem lá, por eles serem aleatórios. Então, o sistema vai cancelando o que é aleatório e deixando permanente o que é estável. Então, vai chegar um número de respostas captadas, de sweeps, que essa relação sinal-ruído ela vai ser positiva. And usually
that's something like 1,500 to 2,000 sweeps per average. Esse número, geralmente, ele é em torno de 1.500 a 2.000 sweeps, né? Respostas captadas. That depends on your recording conditions and how time efficient you want to be. So if you're trying to be very time efficient, for example, you're in the operating room collecting an ABR while the patient is on anesthesia, you want to be as quick as possible. So as soon as you see a response, for example, here at 500 or 600 sweeps, you can stop recording and move to a different level. Mas isso vai depender do objetivo do exame, né? O quanto você precisa ser rápido na realização daquele exame, porque às vezes, com muito menos sweeps, nós conseguimos ver a resposta já claramente. Então, à medida que você já vê a resposta, você já pode continuar, ir para outra frequência, mesmo que ela não tenha sido 1.500 ou 2.000 sweeps apresentados. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, nesse gráfico, nós podemos ver a onda 5 facilmente, apenas com 500 ou 600 sweeps. Então, não é preciso esperar chegar a 1.500 sweeps para poder continuar com o exame. Need to sit and wait for the full number of responses to be collected. It all depends on the recording environment which you happen to be in at the time. Então, mais uma vez, não é preciso esperar para que cheguem 1.500 a 2.000 sweeps a serem coletadas, vai depender do objetivo e do ambiente no qual você está. No slide anterior, ele deu o exemplo de uma sala, uma sala de operação, num ambiente cirúrgico, onde o potencial evocado estava sendo coletado durante a cirurgia, o que era uma situação no qual o PEATE deveria ser feito com uma certa velocidade. Another important recording factor is the electrode montage. Então, outro fator importante do registro da resposta é o posicionamento dos eletrodos, a montagem dos eletrodos. The ABR, as we've seen, is affected by where the electrodes are placed. Nós podemos ver que a resposta do PEATE ela é afetada por de acordo onde o eletrodo está colocado. And there's this agreed upon system for mapping the scalp. So these combinations of letters and subscripts tell you where exactly on the surface of the scalp you've placed your electrodes. Então, existe um sistema internacional chamado 1020 que ele mapeia o posicionamento dos eletrodos no couro cabeludo. Então, ele é representado por letras e subscrições que vão dizer exatamente qual o local onde o eletrodo está posicionado. If you place an electrode right at the very vertex of the head, that's CZ. Por exemplo, se você colocar o eletrodo exatamente no vértex da cabeça, ele vai ser chamado de CZ. If you place it over by the earlobe on the left side, that would be over A. So the subscript is, if the subscript is an odd number, it's on the left side. If the subscript is an even number, it's on the right side. Se você colocar um eletrodo no lóbulo da orelha esquerda, ele vai ser representado pela letra A, e toda vez que o subscrito for um número ímpar, significa que ele é do lado esquerdo, e se for um número par, significa que é do lado direito. If the subscript is the letter Z, then it's placed in the middle here. Quando o subscrito é a letra Z, significa que está posicionado no meio da cabeça. So let's see how we would build up a typical electrode montage for just recording one channel for an ABR. Então vamos ver como é que a gente faz uma montagem típica para registrar um PEATE de apenas um canal. Our insert phone going to the left ear. Colocamos um fone de inserção na orelha esquerda. Here's our differential amplifier. Well, we need to have a subject ground, so that's often put on the low forehead. E aqui está o pré-amplificador. Então, a gente precisa também de um fio terra, que geralmente é colocado na testa, na parte baixa da testa. And then we're going to use the non-inverting input
And that's either at the true vertex or CZ. Very often, though, we'll place it at the high forehead because it's easier to place an electrode where there's no hair. E também nós teremos um eletrodo posicionado exatamente no vértex ou na parte alta da testa, representando a entrada não invertida da resposta elétrica. Geralmente se coloca na testa porque é um pouco difícil colocar o eletrodo quando existe cabelo. And then we need an inverting electrode, and that will be either on the mastoid or the earlobe. So that would be a typical recording for a one-channel ABR. E também precisamos de um eletrodo para a entrada da resposta invertida, e esse geralmente fica no lóbulo da orelha. Aqui está um cenário de uma típica montagem para o registro de um potencial evocado auditivo do tronco encefálico de um canal. Most of the time, though, we want a two-channel ABR because we're also going to be stimulating the other ear. Mas a maioria das vezes nós queremos um registro de 2 canais, porque nós também vamos estimular a outra orelha. So we have another differential amplifier here. We can use the same ground for that. Então nós teremos um outro pré-amplificador aqui e usaremos o mesmo fio terra para esse outro canal. Subject ground for that amplifier. And now the inverting input to that second differential amplifier is going to be the earlobe on the right side, and the non-inverting input is going to be that same CZ electrode. So we can just put a jumper from that non-inverting input to that one. So that is the typical electrode montage for a two-channel ABR. E aí, então, para o eletrodo da mensagem invertida do outro canal, nós colocaremos no lóbulo da orelha direita, e a mensagem elétrica não invertida pode ser captada para esse outro pré-amplificador através do mesmo eletrodo que já estava antes para o primeiro canal. Porém, é preciso colocar um jumper, que é um adaptadorzinho que coloca para passar de um pré-amplificador para o outro. Então, esse é um cenário típico de um PEATE de 2 canais. Where you put the ground electrode is not too critical. Here's an example of an ABR where we see the 1, 3, and 5 wave with the ground electrode on the forehead. And then we've simply moved the ground electrode to the forearm, and we're still seeing a clear 1, 3, 5 response. So the placement of the ground electrode is not too critical. No slide anterior, ele disse que o posicionamento do eletrodo terra não deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho, desculpa. Pronto, aqui. Não é tão importante, porque aqui nós temos na imagem, o primeiro gráfico é de um eletrodo terra colocado na testa, na parte alta da testa. E no segundo traçado é um eletrodo terra colocado no antebraço. E nós continuamos conseguindo ver as respostas da onda 1, 3 e 5. Então, não é tão importante onde o eletrodo terra ele é colocado. Is not too critical. And for those of you that do newborn hearing screening, you sometimes find that the ground electrode is put on the cheek or sometimes on the shoulder of the baby. E para vocês que fazem pesquisa em triagem auditiva neonatal, às vezes vocês podem você pode encontrar pessoas que colocam o eletrodo terra na bochecha do bebê ou até mesmo no ombro do bebê. And this illustration also shows you that if you're only interested in wave 5, then you can use a midline montage with an inverting electrode at the nape of neck and a non-inverting electrode at the high forehead, and then you can get wave 5 whether you stimulate the left ear or the right ear. E essa montagem ela também mostra que se você está apenas interessado em ver a onda 5, o limiar através da onda 5, você pode colocar o eletrodo invertido na nuca do bebê e o não invertido na testa do bebê,
Porque dessa forma você vai conseguir pegar a onda 5 tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Another factor in terms of the electrode montage is if you want particularly to capture wave 1. Outro fator importante sobre a montagem do eletrodo é se você quer especificamente detectar a onda 1. So if you have the electrode on the mastoid, in some listeners you can clearly get a wave 1, but in many listeners it's not so easy to see. So sometimes if you put the electrode in the ear canal, that is an ear canal electrode, you enhance wave 1 because you're closer to the generating site. Por exemplo, se você colocar o eletrodo na mastoide, você pode até chegar a ver a resposta da onda 1, mas em algumas pessoas você não consegue nem ver a resposta da onda 1. Mas colocando o eletrodo no canal auditivo externo, você consegue ver uma resposta bem mais robusta da onda 1, por ele estar mais próximo do sítio gerador. A problem in terms of recording is electrical interference. Problema no registro do PEATE é uma interferência elétrica. As I said, those electrodes are happy to pick up any electrical activity. So when you see this cyclical content in your recordings, you know that there's some sort of interference. You can try and filter it to get rid of it. The averaging sometimes gets rid of it, but sometimes you just can't figure out where it's coming from. So you don't know what equipment to turn off. And in the worst case, you just have to stop recording because the noise is obscuring your responses. Então aqui é um exemplo de quando você perceber essas ondas cíclicas, repetidas, possivelmente isso é uma interferência elétrica. E aí você pode tentar filtrar essa interferência elétrica, você pode tentar diminuir através da promediação. Você não sabe muito bem que aparelho você vai desligar no ambiente, e aí às vezes você pode até, talvez, chegar ao ponto de ter que começar tudo novamente ao registro do início, porque às vezes você não sabe de onde vem essa interferência elétrica. A particular type of electrical interference, which is a nuisance, is the stimulus artifact. Então, um particular fator de registro, né, relacionado à interferência elétrica é o artefato do estímulo, que pode causar incômodo. So the stimulus is, of course, an electrical signal traveling to your transducers. If that electrical stimulus propagates, radiates out to the electrodes, then the electrodes will be picking up the electrical stimulus itself. And that's a problem because the stimulus, by definition, is time-locked to the averager. So the averager will be recording this stimulus artifact perfectly. Então, o estímulo sonoro, ele tem um potencial elétrico também ao atravessar o transdutor, e se esse transdutor ele está propagando essa eletricidade, o eletrodo ele pode captar essa eletricidade do estímulo também, além da eletricidade do potencial elétrico da cabeça do indivíduo. Então, isso é um problema porque o estímulo ele também vai ser síncrono com a resposta, ele também vai ter a mesma sincronia. Então, isso é um problema, porque ele pode mascarar a resposta, se confundir com a resposta. So if you change the polarity of the stimulus artifact, of course, will change polarity. If you change the amplitude of the stimulus, the amplitude, but not the latency of the stimulus artifact will also change. Então, nós sabemos que se nós mudarmos a polaridade do estímulo, a resposta também vai mudar em amplitude, mas não latência, quando o estímulo é mudado. Então, se nós mudamos a polaridade, a resposta também aparece mudada na polaridade. E na amplitude também, mas na latência não, nada muda. Here you see we've inverted the stimulus and the response is also inverted. Nós podemos ver aqui no gráfico
que no primeiro traçado tem uma polaridade, no traçado abaixo nós invertemos a polaridade. Então, o estímulo, a resposta, ela também ficou invertida. Ela era o primeiro pico negativo e o primeiro pico aqui ficou positivo. Now, why is that a problem? Well, it's a problem because an electrical potential that comes directly from the cochlea, called the cochlear microphonic, also behaves in exactly the same way. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque o microfonismo coclear, que é um potencial elétrico da cóclea, ele se comporta da mesma forma que essa interferência do artefato do estímulo. The CM is a hair cell response, which is time-locked to the stimulus and phase-locked to the stimulus. O microfonismo coclear é uma resposta das células ciliadas e ele também tem sincronia de tempo e fase com o estímulo. So if you change the stimulus polarity, the CM will also change polarity. Então, se você mudar a polaridade do estímulo, a resposta do microfonismo coclear também vai mudar de polaridade. If you change the stimulus amplitude, the CM will also change in amplitude. Se você mudar a amplitude do estímulo, a intensidade do estímulo, a amplitude da resposta também vai mudar. Not latency. So how can you differentiate the cochlear microphonic from a stimulus artifact? Não a latência permanece a mesma. Então, como a gente pode diferenciar uma resposta do microfonismo coclear de um artefato do estímulo? And it's a very simple thing to do. What you do is you interrupt the sound tube that's allowing the acoustic signal to get from the transducer to the ear. E é uma coisa muito simples a se fazer. O que você faz é interromper o trajeto do som no tubo que está transmitindo o som para a orelha. You don't move the transducer at all. Você não modifica a localização do transdutor. Ele continua no mesmo lugar. Você apenas grampeia o tubo. So here we have a situation where we have something getting through to our recording stimulus with a 90 dB stimulation level. If we simply crimp the sound tube so no sound is getting through and that response disappears, we know that the response must have been a cochlear microphonic. Aqui é uma situação onde a gente vê uma resposta numa intensidade apresentada de 90 decibel, e se nós grampearmos o tubo no qual o som, e impedirmos o som de entrar na orelha, nós percebemos que a resposta some. E isso nos comprova de que essa resposta que nós estávamos vendo é o microfonismo coclear. Porque o transdutor ele não saiu do lugar. Se fosse uma interferência do transdutor, ela também apareceria. If we get this phase-dependent response and we crimp the sound tube and it stays there, then we know it was a stimulus artifact. Então, se nós temos essa resposta aqui e a gente grampeia o tubo, não entra o som, interrompe o som de entrar na orelha e a resposta continua, então a gente sabe que isso é um estímulo, é um artefato do estímulo. And we'll see the importance of this when we talk about auditory neuropathy in a minute. Nós vamos ver a importância disso mais na frente quando falarmos sobre neuropatia auditiva. So we've talked about stimulus factors that affect the ABR. We've talked about patient factors that affect the ABR. Recording factors that affect the ABR. And the last category is patient factors. Então, nós já falamos sobre os fatores relacionados ao estímulo e os fatores relacionados ao registro do potencial evocado. Agora nós vamos falar sobre os fatores relacionados ao paciente. Well, one of the important patient factors is age. Because the ABR matures over the first couple of years of life, the normal latency for response is longer in a toddler or young child than it is in an adult. Dos fatores a ser observado é a idade do paciente.
como nós sabemos que a resposta do PEATE, ela amadurece até aproximadamente os 2 ou 3 anos de idade, nós percebemos que as latências de crianças pequenas, dentro dessa faixa etária, elas são maiores quando comparadas às latências de adultos. So you have to have normative values that are age-specific. So most systems will come with some normative values which will tell you for different age groups what the normal average latency of wave 5 is, for example. Então, você tem que ter valores normativos relacionados à idade. Então, alguns equipamentos, a maioria dos equipamentos, eles vêm com esses valores normativos, relacionando a idade aos valores de latência das ondas. Plus the standard deviation. E o desvio padrão. So you can tell whether the latency is abnormal for that aged child. Então, aí você pode comparar sua resposta com esse padrão normativo e dizer se aquela resposta ela é normal ou não, de acordo com aquela idade. And then, of course, the patient factor that we're most interested in is auditory status. And that introduces the section on clinical applications of the ABR. Então, o fator relacionado ao paciente que nós estamos mais interessados é o status audiológico desse paciente. Então, isso nos leva a uma nova sessão da aula que é relacionada às aplicações clínicas do PEATE. And there are really two areas that the ABR is most used: threshold estimation and site of lesion testing. E, basicamente, existem duas grandes áreas clínicas que o potencial evocado é utilizado, que é na estimativa de limiares e na localização do sítio gerador da lesão, local da lesão. So in threshold estimation, we're taking a frequency-specific stimulus, or as frequency-specific as we can make, and we're doing a level series, doing a latency intensity function, trying to find the lowest intensity at which we can just detect a response, and then we correct that to get the estimated behavioral threshold, and we can do that for different frequencies. So here's 500 hertz, 1000 hertz. Então, na pesquisa do limiar, na estimativa dos limiares auditivos, nós podemos fazer uma frequência específica, que no exemplo está 500 Hz, e apresentar em diversas intensidades. Nós vamos diminuindo a intensidade, e à medida que a intensidade diminui, a amplitude das respostas diminui e a latência vai aumentando. E nós diminuímos até o valor de intensidade que nós conseguimos detectar a onda 5. E esse valor é o nosso limiar eletrofisiológico. Nós botamos no fator de correção para comparar, para ter uma estimativa do limiar audiométrico. Então, nós podemos fazer isso com várias frequências. Aqui está um exemplo de 500 Hz, de 1000 Hz. You can see that the latency at 1000 Hz is shorter than the latency at 500 Hz, and that just reflects the tonotopic travel time in the cochlea. Vocês viram que a latência da onda 5 para o estímulo de 1000 Hz, ela é um pouquinho maior, menor do que a latência para 500 Hz, e isso tem relação com a tonotopicidade da cóclea. And we can do that for different frequencies. So here's 500 Hz, 1000 Hz. You can see that the latency at 1000 Hz is shorter than the latency at 500 Hz, and that just reflects the tonotopic travel time in the cochlea. 2000 Hz and 4000 Hz. So very often, those are the four frequencies that we use for the ABR. E aqui nós vemos as respostas em 2000 Hz, usando o tone burst, e 4000 Hz, usando também o tone burst. E essas são as 4 frequências que nós usualmente utilizamos para estimativa de limiares. 1000, 2000 and 4000. 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz. So once we have a threshold estimation, we can move towards intervening with, say, hearing aids if that's appropriate. And we can do that long before the baby can themselves cooperate in behavioral testing.
Então, com a pesquisa da estimativa dos limiares através do PEATE, nós podemos chegar a adaptar aparelhos auditivos em bebês numa idade muito mais cedo do que nós adaptaríamos até conseguirmos os limiares audiométricos comportamentais desse bebê. Here's an ABR done at 6 weeks of age. And we have the 250 hertz tone burst tracked down. And in this example, it was tracked down to 60 dB NHL. So in this particular system, there was a 30 dB correction factor. So this ABR estimates that the low frequency thresholds, behavioral thresholds, are probably around 30 dB HL. Nós vemos aqui um exemplo de um PEATE em uma criança de 6 semanas. Aqui, usando o tone burst em 250 Hz, nós diminuímos a intensidade do estímulo e conseguimos captar a onda 5, a última resposta, numa intensidade de 60 dB, nível de audição normatizado. E usando o fator de correção deste equipamento, que é de 30 dB, nós estimamos que o limiar em 250 Hz dessa criança é em torno de 30 dB nível de audição. The clicks, we don't use them so much because they're not frequency specific, but as we saw earlier, they're dominated by the 2 to 4 kilohertz region. So if we just follow the click down and assume it's indicating what's happening in the 2 to 4 kilohertz region, we tracked it to 50 dB. The correction factor was 10 dB, so we're estimating a 40 dB HL threshold in the 2 to 4 kilohertz region. Então, usando o clique, nós vimos que o clique não é tão usado porque ele não tem uma resposta de frequência específica. Porém, nós sabemos que ele representa de 2 a região da cóclea que representa as frequências de 2.000 a 4.000 Hz. Então, nós ao fazermos o limiar, detectarmos a onda 5 na menor intensidade possível, chegamos a 50 dB nesta criança e com o fator de correção de 10 dB do equipamento, nós estimamos que o limiar audiométrico dessa criança em torno de 2.000 a 4.000 Hz era em torno de 40 dB nível de audição. So we have threshold estimates at 6 weeks of age, which allow us to begin to fit a hearing aid, and then 10 months, so many months later, we were able to get an audiogram on this baby, and you can see that the audiogram matched very well with what the estimated thresholds were from that early ABR. Então, na idade apenas de 6 semanas, nós tivemos a oportunidade de ter a estimativa dos limiares audiométricos desse bebê e nós conseguimos adaptar um aparelho auditivo nesse bebê numa idade muito cedo. E quando o bebê estava com 10 meses, nós conseguimos ter respostas seguras da audiometria comportamental. E percebemos que os limiares realmente eles eram semelhantes aos identificados pelo PEATE numa idade muito mais, uma idade muito menor. So the objective ABR allows us to intervene at a much earlier age than we would be able to if we relied only on behavioral testing. Então, com a pesquisa do limiar eletrofisiológico e a estimativa do limiar audiométrico através do PEATE, nós podemos identificar limiares numa idade muito mais precoce do que a audiometria comportamental e conseguir adaptar o aparelho auditivo numa idade também muito precoce. The ABR can help determine the type of hearing loss. O PEATE ele também pode ajudar a determinar o tipo de perda auditiva. Here is a situation where we have done an air-conducted click, which we could record only down to 70 dB NHL. But if we now put the click stimulus through a bone conductor, we can track that bone-conducted response down to a much lower level, showing us that there is a conductive hearing loss. Então, aqui nesse exemplo, nós percebemos que com o transdutor por via aérea, nós conseguimos determinar o limiar dessa pessoa, dessa criança, né, de 1 mês de idade, em 70 decibel,
o limiar eletrofisiológico foi em 70 decibel, que foi onde a onda 5 apareceu por último. Ao colocarmos o condutor ósseo, percebemos um limiar bem menor quando comparado à via aérea. It's a 1-month-old with bilateral atresia, so we were able to determine the status of the cochlea in this situation. Então, esse cenário, ele mostra uma perda condutiva. Essa criança, ela tinha 1 mês de idade, e ela tinha atresia bilateral, e através do PEATE, nós podemos acessar a funcionalidade da cóclea, nesse caso. O status da cóclea. Here is that case of auditory neuropathy spectrum disorder I was telling you about. So the ABR helps us determine the type of hearing loss. Então, aqui é um caso de uma desordem do espectro da neuropatia auditiva, como eu estava comentando atrás com vocês, que também está dentro do tema do tipo de perda auditiva. So in a classic ANSD child, we'll get a strong cochlear microphonic, but no indication of a neural response. Então, uma criança com a clássica desordem do espectro de neuropatia auditiva, ela vai ter um microfonismo coclear robusto, mas não vai ter nenhuma resposta neural. We need to sort out whether this early response is indeed cochlear microphonic or whether it's stimulus artifact. So we do one of those no sound runs where we simply interrupt the sound tube, and this demonstrates that this must have been CM. Então, nós precisamos também verificar, com certeza, se essa resposta é realmente um microfonismo coclear ou é um artefato do estímulo, como falado anteriormente. Então, nós usamos o procedimento de grampear o tubo, interrompendo o estímulo de ser apresentado à orelha, e, nesse caso, a resposta some, nos dando a garantia de que essa resposta anterior realmente é a resposta do microfonismo coclear. This helps in the diagnosis of ANSD. E isso ajuda muito no diagnóstico da desordem do espectro de neuropatia auditiva. In terms of site of lesion testing, the ABR is not used for this all that much because we use imaging so much more for retrocochlear pathology. Em termos de localização da lesão, teste para localizar a lesão, o potencial evocado do tronco encefálico não é tão utilizado, porque nós geralmente utilizamos mais exames de imagem para localizar a lesão. But imaging, of course, is tests of structure, whereas the ABR is a test of function. And here we see a situation where we had a 3-month-old where we could only record an early neural response, but no later responses, suggesting that there was some sort of neural problem in the brainstem, at least, in the left ear and the right ear. Então, porém, mesmo que os exames de imagem eles sejam mais utilizados, é bom lembrar que os exames de imagem eles são exames que avaliam a estrutura, e o PEATE ele avalia a função. Então, aqui nesse gráfico, nós podemos ver de uma criança de 3 meses, que na orelha esquerda, ela apresenta uma resposta inicial, porém depois a resposta some, mostrando claramente uma alteração retrococlear. E na orelha direita, nós percebemos as ondas normais. So far, I've simply talked about the acoustic ABR, that is where the ABR elicited by sound. You could also elicit the ABR electrically through a cochlear implant. So it's the same idea. You put... Então, até agora, nós falamos sobre o PEATE acústico, né, elicitado através de um som. Mas também podemos fazer o PEATE elicitado de forma elétrica. A resposta sendo provocada através de um estímulo elétrico, através do implante coclear. A stimulus through the implant electrode and record the response. Então, a ideia é a mesma, nós mandamos o estímulo para o eletrodo do implante e registramos a resposta. There's a lot of stimulus artifact in an electrically evoked ABR. Tem muito artefato do estímulo no
PEATE elétrico, evocado eletricamente. Very often you do not see wave 1, you just see wave 3 and 5. E geralmente nós não vemos a onda 1, o que mais aparece é a onda 3 e a 5. Also, in these situations, you usually have two systems working together, one system stimulating the implant through the cochlear implant software, and a second system recording the ABR. E também, nessa situação, nós temos dois sistemas trabalhando ao mesmo tempo. Um sistema estimulando o implante coclear e o outro sistema registrando a resposta do PEATE. And those two systems have to be synchronized together through some sort of trigger cable. And that often means that the ABR system has no record internally of what the stimulus is. So you have to make sure that you keep a careful log of what the stimulus was that elicited the different ABR traces in these electrically evoked ABRs. Então, esses dois sistemas, eles devem ser conectados de forma correta através de um cabo, para que eles tenham sincronia com relação ao estímulo. Porque o potencial, o sistema do PEATE, ele não vai ter noção de quando o estímulo está sendo mandado, se não houver esse registro, essa conexão entre os dois equipamentos, que deve ser feita de uma forma muito cuidadosa. It's important to understand the limits of your equipment. That is, what does it mean if you don't get an ABR? Então, é importante nós percebermos os limites do nosso equipamento. Então, por exemplo, o que significa se a gente não tiver resposta nenhuma do PEATE? Here are two examples where at the maximum intensity that we could output from our ABR, we got no response. So here's a 10-week-old female, no ABR elicited at 90 dB NHL. Here's a 4-month-old male, no response elicited at a 90 dB NHL. Aqui são dois exemplos de duas crianças, uma menina e um menino, a menina com 10 semanas e o menino com 4 meses, onde não foram identificadas respostas do PEATE no limite máximo de intensidade do estímulo apresentado. So let's follow these two patients in time. Então, vamos acompanhar essas crianças de acordo com o tempo, né? Relacionado ao tempo de crescimento. Here's the first patient where the ABR at 10 weeks had no response. And here's the audiogram at 8 months of age. So at 8 months of age, the audiogram confirmed that there was no behavioral response to sound. And this child received a cochlear implant and was a successful implant user. Então, esse é o caso do menino de 10 semanas de idade, onde não obtivemos nenhuma resposta no PEATE, no limite máximo de intensidade. Aos 8 meses, quando conseguimos fazer um audiograma, comprovamos que ele não tinha nenhuma resposta comportamental ao som testado, e essa criança, ela recebeu um implante coclear e se tornou um usuário de sucesso. Here's that second ABR at 4 months of age. Again, no response at the output limits of our equipment. But when we did the audiogram at 14 months of age, you can see that actually there was this corner audiogram, and these thresholds in the 2 to 4 kilohertz region were just where you would no longer get a click-evoked response. Aqui é aquela outra criança de 4 meses de idade que também não obtivemos nenhuma resposta do PEATE nessa idade, no limite máximo de intensidade. Quando essa criança chegou aos 14 meses de idade, nós obtivemos os limiares audiométricos e percebemos que existe uma queda acentuada dos limiares. E aqui na área de frequência entre 2 e 4 mil Hz, ela está justamente em 80 dB, 80 a 85 dB, onde nós não conseguimos respostas do potencial evocado. Então, era justamente por isso que o PEATE utilizado com clique não nos deu resposta aos 4 meses de idade. But there was usable acoustic hearing, and this child became a successful hearing aid user. No entanto, existia um resíduo auditivo interessante aqui nas frequências graves,
E essa criança foi adaptada com o aparelho auditivo e se tornou um usuário de sucesso com o aparelho auditivo. So that's given you a flavor for the typical clinical uses of the ABR. Então, isso foi um exemplo, né, alguns exemplos de um uso clínico típico do PEATE. And I just want to end with an example of how the ABR might be used in research. Então, eu vou terminar a palestra apresentando um exemplo de como o PEATE ele pode ser utilizado em pesquisa. By telling you about one of my research projects. E esse exemplo vai ser um dos meus projetos de pesquisa. And it has to do with something called echo suppression. So when you're listening in a reverberant environment, that is in an environment where there are reflections of sound, such as this example here, where we have a loudspeaker, we have the head oriented in this direction. So the direct wave from the loudspeaker comes here, it hits the right ear, and then crosses over to the left ear. But there's a reflection. The reflection bounces off this wall and then hits both ears at the same time. Então, essa pesquisa, ela diz respeito a um fenômeno chamado ecossupressão. Vamos imaginar um ambiente onde exista uma fonte sonora e existe um ambiente de reverberação, de reflexão, as ondas são refletidas na parede, de reflexão sonora. E aqui está uma pessoa com a cabeça direcionada para esse sentido e a fonte lateral à fonte sonora. Então, a fonte sonora, ela manda uma onda sonora que vem num caminho direto até a cabeça do indivíduo. E ela atinge a orelha direita, atravessa e atinge a orelha esquerda. A onda sonora que também sai dessa fonte e que bate na parede, e é refletida, ela vem em direção à cabeça do indivíduo e ela atinge as duas orelhas ao mesmo tempo. After some delay. Porém, com um certo atraso, comparando com a onda que veio no caminho direto. So, echo suppression refers to the fact that even though you are actually hearing all these different reflections, or all these different reflections are also coming to your ear, you nevertheless localize the sound to where the direct path came from. Então, a ecossupressão diz respeito ao fato de que, mesmo que você escute todas essas ondas que são refletidas nesse ambiente de reverberação, você sabe identificar qual é a onda sonora que veio no caminho direto da fonte sonora. So you hear the sound is coming from over here, and you ignore or suppress the fact that there were reflections coming from different directions in space. Então você foca a audição para os sons que vêm diretamente da fonte sonora e você ignora os outros sons ou suprime os outros sons que vêm através de ondas de reflexão. So that's sometimes called echo suppression. E isso é o que é chamado algumas vezes de ecossupressão. And we can mimic this real-world situation just using clicks under headphones. So let's think about this direct path. Nós podemos simular essa situação, esse ambiente, usando cliques e através de fones. The direct path, the sound hit the right ear and then crossed over the head and hit the left ear. So we can simulate that with 2 clicks. So the first click gets to the right ear, and then after a short delay, it crosses over to the left ear. Então, vamos pensar aqui nessa onda, no caminho direto, né, da onda. Nós percebemos que a onda, ela atinge primeiramente a orelha direita e depois de algum tempo ela atinge a orelha esquerda. Então, nós podemos simular essa situação enviando um clique para a orelha direita, através do PEATE, né, um pouquinho antes do clique para a orelha esquerda. And then we have this reflection, so there's a delay, and then the reflection reaches both ears at the same time. Então, nós temos também essa onda que vai e reflete na parede e depois chega na cabeça do indivíduo e atinge as duas orelhas ao mesmo tempo. So here's our delay in time, and then the reflection
reaches the right and left ear at the same time. E aqui está a representação do atraso no tempo, e aqui onde a onda refletida atinge as duas orelhas ao mesmo tempo. So putting these two together, we have the direct sound reaching the right ear before the left ear, and then we have the echo coming at the same time to left and right ears after a delay. Então, colocando essas duas ondas sonoras ao mesmo tempo, nós temos aqui na orelha direita e esquerda, inicialmente, o clique enviado para representar a onda que vai no caminho direto e os cliques enviados para representar as ondas refletidas, que além de ter um atraso em tempo, elas atingem as orelhas ao mesmo tempo. So to see how the binaural system is coding these sounds, let's just look at the ABR. Então, para observarmos como o sistema binaural está codificando esses sinais acústicos, vamos olhar para o PEATE, para as respostas do PEATE. Because what we're interested in recording is something called the binaural interaction component. O que nós estamos interessados em registrar é algo chamado como componente da interação binaural. In the binaural interaction component, we're only interested in recording wave 5 using a midline montage. Então, para identificar o componente de interação binaural, nós apenas precisamos registrar a onda 5 e usamos uma montagem do eletrodo no meio da cabeça. Na linha média da cabeça, desculpa. Electrodes are in the midline of the head. So we stimulate the right ear first, and we get this waveform. The light gray responses are the ABRs elicited in individual listeners. The heavy black line is the group average ABR. Então, essa imagem inicial representa apenas a estimulação na orelha direita. As linhas cinza mais clarinhas são os traçados de cada indivíduo, e a linha mais escura, preta, representa a média dos traçados de todo o grupo. And so we don't see many of the early waves, but we do see wave 5 clearly because we're only using a midline montage. Então percebam que a gente não vê as ondas anteriores, mas a gente vê claramente a onda 5 porque nós estamos usando uma montagem de eletrodos na linha média da cabeça. So that's a response if we stimulate only the right ear, so just this click alone. Então, essa é a resposta. Se nós estimularmos apenas a orelha direita, esse clique aqui sozinho. This is the response if we stimulate only the left ear, that's this click alone. Essa é a resposta. Se estimularmos apenas a orelha esquerda, nesse cliquezinho aqui sozinho. This is the response if we present both clicks simultaneously, so it's binaural, and you can see that the binaural response is bigger than either of the two monaural responses. E aqui é a resposta da estimulação binaural, ou seja, as duas orelhas foram estimuladas ao mesmo tempo, com os dois cliques aqui ao mesmo tempo, e a resposta obtida, ela tem uma amplitude maior do que as duas respostas anteriores de estimulação na orelha direita e esquerda. And then this is the sum of the individual right and left ABRs. We take that ABR, add it to that ABR, and we get this response. E esse último é a soma das respostas da estimulação individual na orelha direita e da estimulação na orelha esquerda. Nós somamos as respostas da orelha direita com a orelha esquerda e obtivemos esse potencial de resposta através do PEATE, através do sistema. Essa soma é feita no sistema do PEATE. And then the binaural interaction component is taking the binaural waveform, that's when we stimulated both ears together, and subtracting from it this sum of the monaural left and right ears. So we take that sum, subtract it from the binaural, and they don't perfectly subtract out. There's a little residual waveform there, and that residual waveform
is called the binaural interaction component. Então, o componente da interação binaural, nós obtemos subtraindo da resposta binaural, obtida de forma binaural, a resposta somada da orelha direita e esquerda. Nós somamos a resposta da orelha direita e esquerda e subtraímos da resposta binaural essa soma. E a diferença que encontramos é o que nós chamamos de componente de interação binaural. It means that something was happening in the binaural system that was different from just the sum of the individual monaural responses. Isso significa que alguma coisa acontece no sistema binaural de escuta que é diferente do que somarmos a resposta da direita com a resposta da esquerda. So what we can do is take our complete stimulus configuration and measure the binaural interaction component to all of the different possible combinations. Então, nós podemos pegar diferentes estímulos e fazer uma combinação diferente e medir essa interação binaural em diferentes cenários. Busy graph, so let me first of all explain it to you. Esse é um gráfico um pouco complexo, então eu vou explicar para vocês. Here's the schematic. So this would be if we were only dealing with the direct wave coming to the right ear first and the left ear. So aqui é o esquema de que se nós estivermos apenas lidando com o som de caminho direto, apresentado na orelha direita e apresentado na orelha esquerda. that's what we mean by lead here. So É o que nós chamamos de estímulo principal aqui, lead. these are the ABRs when we just stimulate the leading right click alone. This is the ABR if we stimulate just the left leading click alone. This is the ABR when both of those clicks are presented together with that intraoral time difference. And this is the sum of the two monaural responses. Então, esse primeiro gráfico é a resposta da estimulação do clique, como se ele fosse no caminho direto na orelha direita, inicialmente. Depois, a resposta da estimulação do clique, se ele fosse no caminho direto da orelha esquerda, individualmente. Depois, a resposta da estimulação dos cliques ao mesmo tempo. E depois, a resposta e depois a soma das respostas da direita com a da esquerda. You can see here that there's a latency difference between the lead left and the lead right, and that's due to this latency difference here. Vocês percebem aqui que existe uma diferença na latência entre a onda 5 da orelha direita e a onda 5 da orelha esquerda. E isso decorre da estimulação, da diferença de latência também, de tempo, na apresentação dos estímulos da orelha direita e da orelha esquerda. Time difference between ears. Then we come to this column of results, and these are the results for this. Então, vamos para a segunda coluna de resultados, representados aqui no segundo esquema, no esquema aqui abaixo. Lagging pair of clicks, which have no intraoral time difference. So that's the right ear alone, left ear alone, binaural stimulation, and then the left plus right. So the sum of these two waveforms. Então, essa estimulação, ela é referente à onda que está sendo refletida, por isso esse nome lag, porque ela tem um atraso na chegada quando comparada com a onda, com o som do caminho direto. Então, inicialmente temos a resposta da onda, as respostas da orelha direita, posteriormente a resposta da orelha esquerda, estimulada sozinha, e no terceiro gráfico a resposta da estimulação binaural, os dois sons ao mesmo tempo foram estimulados, e embaixo a soma da direita com a esquerda, agora para o som refletido. And then this column is if we present all of the clicks together so that we truly have an echo. So we have the leading waveform and an echo. E aqui nessa terceira coluna é a representação da apresentação de todos os cliques ao mesmo tempo. Então, nós realmente temos o eco. Aqui, inicialmente, a estimulação referente à onda direta,
e posteriormente a onda refletida. So if we present just the right ear alone, we see the initial click and then the lagging click. The left ear alone, the leading click, the lagging click, both ears together, and then some of the monauls. Então aqui em cima nós temos apresentar a resposta da orelha direita sozinha, né, com a resposta do clique da onda direta e o clique da onda refletida. Depois a orelha esquerda, no gráfico abaixo, a resposta do clique da onda direta e a resposta do clique da onda refletida. Depois, as duas orelhas ao mesmo tempo sendo estimuladas tanto para a onda direta quanto para a onda refletida. E, por fim, a soma das respostas da orelha direita e esquerda, tanto para a onda direta quanto para a onda refletida. Now let's look at the binaural interaction components that we derive from that. Então, vamos olhar agora o componente de interação binaural que sai disso tudo. For the leading ear alone, just the leading pair of clicks alone, we get our binaural interaction component. Então, apenas se analisarmos o estímulo principal, né, nós conseguimos aqui detectar o componente de interação binaural. If we look at just the lagging pair of clicks alone, down here, we get a binaural interaction. Aqui no último gráfico também é representativo da interação, do componente de interação binaural apenas do som refletido. Também tem esse componente aqui presente. Em cima foi do som direto, o primeiro gráfico, e aqui o último gráfico apenas do som refletido. But if we present them together, so we have an echo situation where we have the direct wave and the echo, we get a binaural interaction component to the leading pair of clicks, but we get no binaural interaction to the echo. So it's as if echo suppression can be observed in the ABR waveform, at least for these stimulus configurations. Então, se olharmos aqui nesse gráfico do meio, as respostas de quando o estímulo da onda direta é apresentada simultaneamente ao estímulo da onda refletida, com um delay de tempo, né, com um atrasinho de tempo aqui, nós percebemos que existe o componente de interação binaural para a onda direta, mas não existe esse componente de interação binaural para o que chamamos do eco, que é a onda refletida. Ou seja, percebemos através do PEATE essa supressão que nós fazemos com as ondas refletidas diante de um ambiente, conforme foi visto anteriormente, diante de um ambiente onde existe uma reverberação. So this is just an example of how the ABR can be used in a research situation to try and understand more about how the hearing system or auditory system is working. Isso é apenas um exemplo de como o PEATE ele pode ser utilizado em pesquisas para se compreender como o sistema auditivo ele funciona. So I hope I've given you a sense of what the ABR is, how it's generated and recorded, the factors that affect the ABR, how it's used clinically, and perhaps a taste of how it can be used in a research setting. Então, eu espero que eu tenha conseguido dar para vocês, apresentar para vocês algo referente ao que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, onde ele é gerado e como ele é registrado, quais são os fatores que afetam esse registro do PEATE, quais são as aplicações clínicas e um exemplo de pesquisa sobre a aplicação do PEATE. And with that, I'll finish with thanks to the rest of my team in my lab, the Psychophysics and Electrophysiology Auditory Research Laboratory, or PROF. Então, com o fim da palestra, eu gostaria de agradecer ao meu time do laboratório, que é o Laboratório de Pesquisa em Psicofísica e Eletrofisiologia Auditiva, também chamado de PEARL. Thank you. Muito obrigada.
Bom, gente, agora nós temos um tempinho aqui com o Dr. Grose para responder algumas perguntas que vocês eventualmente foram fazendo pelo Google Forms. Então, eu vou aqui nossa equipe técnica, ela selecionou algumas perguntas mais recorrentes e mais significantes no sentido do contexto da palestra, e nós selecionamos algumas, porque não dá para responder todas devido ao tempo. Eu vou apresentar aqui para a Dr. Grose. Priscila Slifer, ela pergunta, Priscila Slifer, não sei se eu estou pronunciando corretamente, ela pergunta, qual a sua experiência com PEATE em crianças com transtorno do espectro autista sem perda auditiva? Temos verificado algumas alterações na latência, amplitude e morfologia. John, Priscilla Slifer, she's one of our listeners. She's asking about your experience with children with autism. If you have, and no hearing loss, if they don't have hearing loss, but they have autism, if you have any experience with a clinical application of the ABR, and if you, how are the responses that you have been getting or you have been seeing? Actually, I haven't had any experience with autism, and I'm not sure that the ABR would be the potential of choice. You might want to look at cortical potentials, for example. Priscila, ele disse que não tem muita experiência com autismo e que ele acredita que o PEATE não deveria ser a escolha principal, e sim potenciais corticais. Outra pergunta, é possível fazer o PEATE usando o EEG de 20 canais? John, I will ask Silvana for help here. Just 1 second. How do you say this in English? I can say that? Yes. John, the other question is, it is possible to record an ABR response with an EEG of 20 channels? Yes, I mean, you can record, the morphology will look different on different channels. So if you look at the channels, if you have a cap with 20 EEG and just look at the electrode that from the top of the head or near the ear, it would look like what you'd expect from an ABR, but from other channels, the morphology will look different. Então, ele disse que sim, é possível e que a morfologia de cada canal vai apresentar, a morfologia da resposta de cada canal vai se apresentar de forma diferente, se você tem todos os eletrodos espalhados pela cabeça de cada canal. Outra pergunta. Eu gostaria de saber se nos casos em que encontramos as ondas antecipadas, a onda 3 e a 5, se poderia estar relacionada à microcefalia ou qual problema poderia gerar esses resultados. A pergunta é de Cláudia Câmara. John, Cláudia is asking if we have the wave 3 and 5 anticipated with a shorter latency, if we can, these responses can be related to microcephaly, or which other problems it could be related to this response anticipated? Well, latency of waves depends on head size for sure. In general, females have shorter latencies than males, and one argument is that could have to do with head size. I don't know. I have no experience of microcephaly, so I'm not sure what the waveforms would look like. Cláudia, ele disse que certamente as latências
tem relação com o tamanho da cabeça. Então, cabeças menores vão ter latências menores, mas ele não tem experiência com crianças com microcefalia para lhe dizer uma resposta mais segura do que esperar dessas respostas nessas crianças com microcefalia. Another question, John. O professor acredita que já é possível introduzir na prática clínica de consultório o PEATE utilizando um SHRP de banda larga para realizar a análise da sincronia neural, ou ainda precisamos de mais estudos? The question is, if you believe that we can introduce in our clinical practice with the ABR, the SHRP for the analysis of the neural synchrony, or we still need some more studies for that? I think most ABR systems are moving towards chirps. I think there's sufficient evidence that the particularly wave 5 amplitude is larger with a chirp than with a click or tone burst. So many systems default to chirps, the newer systems. Ele disse que hoje em dia existe uma tendência dos sistemas, dos equipamentos, eles usarem mais o SHRP, das pessoas virem mais usando o SHRP, porque as respostas são mais robustas, especificamente a resposta da onda 5. Então, existe sim essa tendência. But John, do you think we can use it in the clinic, the SHRP? It is safe to use it, or we still have to wait a little bit more? Well, for any stimulus, you have to come up with normative values. So, for example, with a chirp, you have to think, what does latency mean? Because if you look at the waveform of a chirp, it's actually quite long. So where are you going to say 0 for latency? When is your reference for latency? But most systems supply chirps as one of your stimuli. So you just have to come up with your own normative values. Ok. Ele disse que ainda é necessário mais estudos com normativas do SHRP, com valores normativos, porém, cada sistema ele já traz o SHRP. Então, cada serviço ele já pode fazer o seu próprio padrão normativo no seu equipamento usando o SHRP. E aí usar de forma clínica. Esse aí foi só um complemento da pergunta anterior. Outra pergunta. Hoje, em sua prática clínica, quais são as maiores indicações do PEATE? O PEATE de frequência específica, tone bursts, é indicado em quais frequências em sua rotina clínica? John, the question is, today, in your clinical practice, which are the indication for the most common application for the ABR? Do you usually use the tone burst in your routine? So first of all, I'm not in the clinic all that much now, but my clinical colleagues do use tone bursts. That's the most common, because most of what we use the ABR for are babies who have been referred from newborn hearing screening, and they need a diagnostic ABR, and we want frequency-specific thresholds in case we need to fit hearing aids. Ele respondeu que, atualmente, ele não trabalha muito na clínica, ele trabalha mais com pesquisa. Porém, os colegas que trabalham com clínica, eles usam frequentemente o tone burst, principalmente porque o uso maior, a demanda maior, a população mais abundante no atendimento clínico deles, são de crianças que vêm da triagem auditiva neonatal
e que é preciso fazer um diagnóstico de estimativa de limiares com frequência específica. Então, o Tony Burst é o mais utilizado. Uma outra pergunta. Qual o melhor estímulo para fazer pesquisa de limiar? Tony Burst or click? In your opinion, which is the best stimuli to use for the threshold, ABR threshold? The Tony Burst or click? Definitely tone burst, because you want frequency specific. Most newborn hearing screening, the automated ABRs, they'll use a click because it's more like a screening stimulus. It stimulates a lot of frequencies. But if you need frequency specific, which is most of what we need to do, we definitely use tone burst. Ele respondeu que é o Tony Burst, porque nós precisamos de estimativa de limiares em frequências específicas. E ele falou que muitos equipamentos automatizados do PEATE, eles usam um clique, porém, mais para a triagem, para a fase inicial da triagem. Quando se chega no estágio que tem que se fazer um diagnóstico, uma estimativa de limiar, é o Tony Burst que é utilizado. O professor mostrou os fatores de correção usados para cada transdutor em diferentes idades, para chirp e Tony Burst. Esses valores podem ser usados somente naquele equipamento ou podem ser aplicados em exames realizados em outro equipamento também. Did you understand, John? Okay, she's asking that you have shown in your presentation the corrective factors, the correction factors for chirp and Tony Burst relating to the transducer and the patient age. Sorry. The patient age, right? So these values of the specific equipment, can we use that in another equipment? No, the correction factors are very specific for the type of stimulus and the rate of the stimulus. So for the most part, correction factors, they're going to be very similar from one piece of equipment to another, but you should always test them out on whichever equipment you're using. Ele disse que não, que os valores normativos, eles são muito específicos para cada equipamento. E que muitas vezes eles vão ser muito semelhantes entre os equipamentos, mas que você, para usar clinicamente, deve fazer os seus próprios valores normativos do equipamento, ou deve usar os valores normativos do seu equipamento. Okay. John, ok, sorry. Como diminuir, a outra pergunta, como diminuir o artefato do vibrador ósseo, além de utilizar a polaridade alternada? This is a very good question, John. How can you cancel or low down or avoid the word. How can you avoid the stimuli artifact when you are using the bone vibration besides changing the polarity? So stimulus artifact is a big problem with bone conduction because you need so much more power to move the accelerometer. So by default, the stimulation mode for bone conduction is alternating polarity. So that should cancel out the stimulus artifact. But that's the only way? There is no other way to try to cancel out? Well, you would never use bone conduction for monopolar stimulation, usually. Okay. So why would you not use alternating polarity for a bone conductor? No, I think the question is not that you are not supposed to do that.
The question is if there is another way to enhance the possibility of avoiding the stimuli artifact. But it's only this, right? Only. Ele disse que o vibrador ósseo, por sua natureza, ele produz um artefato bem grande, maior, e que eles já vêm com o default, já vem programado para apresentar o estímulo em polaridades alternadas justamente por conta disso, para diminuir o artefato do estímulo, mas não existe outra forma, não. Quais são os melhores parâmetros para a aquisição do PEATE com o Tone Burst? Big question. Which are the best parameters for the recording of the ABR using the Tone Burst? So there's a move to try and standardize the stimuli. Different clinics have used different shapes for the tone bursts, but one of the international standards, what they're trying to do is have a 2-cycle rise, 1-cycle plateau, 2-cycle fall time as a standard. Ok. Ele disse que existem vários tipos de pesquisas, né, com relação a isso, mas o que vem sendo utilizado com mais frequência é um tempo de ataque de 2 milissegundos, um tempo de platô de 2 milissegundos e um tempo de recuperação de 2 milissegundos. Eu vou só checar. John, a 2 millisecond rise time, 2 millisecond plateau time, and then 2 millisecond fall time. Is that what it said? Not milliseconds. 2 cycles of stimulus for the rise, 1 cycle of the stimulus for plateau, and 2 cycles for the fall. So it will depend on the time will depend on the frequency. Ok, desculpa, não é milissegundo, não. É 2 ciclos de estímulo para o tempo de ataque, 2 ciclos de estímulo para o tempo do platô e 2 ciclos de estímulo para o tempo de recuperação. E vai depender aí da frequência, o tempo em milissegundos vai depender da frequência utilizada.